Olá, gente. Prazer mais uma vez estar com vocês através deste canal aqui para falarmos sobre o Antigo Testamento, introdução ao Antigo Testamento. Necessariamente hoje o tema da aula é os manuscritos bíblicos da Bíblia e as versões antigas. Então eu vou falar sobre os manuscritos de Qumran, foram descobertos em 1947, e que são hoje os mais antigos manuscritos da Bíblia. Você tem um QISA, que é o livro do profeta Isaías, os seus 66 capítulos, total, o único livro que foi encontrado totalmente lá, em todos os capítulos, completo, foi o livro do profeta Isaías. Mas foram descobertos outras partes, fragmentos de outros trechos da Bíblia. Hinos da comunidade Qumran, manual de conduta, as normas da comunidade e também aí um princípio de interpretação aí escatológica feita pelos membros da comunidade Qumran, que foram as pessoas que levaram esses livros para e esconderam lá nas cavernas próximo ao Wadi, ou Ribeiro Qumran, as margens aí, né, bem próximo do Mar Morto. Tá? É uma região que forma um paredão e forma região de pedra calcária, então fica teve a formação de inúmeras cavernas e lá foram descobertos lá vários vasos contendo vários manuscritos aí bíblicos. Então os principais manuscritos que são a base de todas as versões bíblicas são os textos do texto massorético. O texto massorético é o texto em hebraico, é o texto que já possui sinais massoréticos, que sinais massoréticos em nossa língua aí são as vogais, que anteriormente o texto bíblico era todo feito com consoantes, e posteriormente os massoréticos foram lá pegaram esse texto e colocaram vogais. É um trabalho que demorou muito, né, por volta de 500 depois de Cristo, para ter o termo desse trabalho. Fizeram isso para que não se perdesse a pronúncia de muitas palavras hebraicas no decorrer do tempo. Então a gente tem esse texto massorético hoje, necessariamente a gente utiliza, que é a BHS, né, Bíblia Hebraica Estudo Gartense, que contém lá o texto massorético. Okay? Ao contrário do que muita gente possa imaginar, não existe um único manuscrito bíblico do qual se possa traduzir o texto das Escrituras. Deus, em sua soberania, não quis nos deixar os manuscritos originais nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Até por uma questão de uso, né? Vai usando com o passar do tempo que se deteriora. O que nós vamos ver aí, que vamos encontrar aí, que arqueólogos encontraram, é que são milhares de manuscritos. Nós temos à disposição hoje, né? Disposição de milhares de manuscritos posteriores. O que são os manuscritos posteriores? São cópias feitas por escribas no decorrer dos séculos. Sabemos que a ordem dos escribas começou lá com Esdras, Soferim, e posteriormente esse grupo de estudiosos, esse grupo de pessoas eram responsáveis pela manutenção e padronização do texto bíblico. Tá? As cópias foram feitas por escribas no decorrer de vários séculos. Apesar disso, estamos absolutamente seguros de que a Bíblia é um documento antigo, mas bem preservado da história. De todos os livros antigos, que é melhor preservado, sem sombra de dúvidas, é a Bíblia. É aí nessa parte o Antigo Testamento. Não há dúvida alguma de que possuímos manuscritos extremamente próximos dos textos originais. Os textos originais, como já falamos anteriormente, eles não existem, eles se deterioraram com o decorrer do tempo. Então foram feitas cópias, mais cópias, num zelo absurdo, né? Ponto que os soferins, eles contavam as letras, as palavras, apresentavam estatísticas de cunho matemático, tá? Para que de zelo pelas escrituras sagradas.
Então isso aí há de se chamar a atenção para esse aspecto. Há um grande número de pequenas diferenças entre os diversos manuscritos, que exige uma avaliação cuidadosa por parte dos estudiosos, para que seja possível alcançar um texto mais próximo possível do original. Quando isso acontece, é necessário buscar a ajuda da ciência da crítica textual, que a gente divide em duas áreas, a alta crítica e a baixa crítica. A alta crítica trata do livro como um todo, e a baixa crítica trata dos pormenores, né, dentro dos textos bíblicos. Essa mesma crítica textual desenvolveu critérios objetivos e científicos de avaliação do texto bíblico. Com base nos resultados desses estudiosos criteriosos, é possível tomar uma decisão correta sobre a variante textual a qual queremos escolher. Então, todo estudioso da Bíblia, todo aquele que se debruça para estudar a Bíblia, compreender, ensinar, tem como primeiro problema, né, avaliar as variantes textuais dos manuscritos bíblicos, que é um problema, porque muitas vezes a pessoa não faz essa avaliação, entende como tudo sendo uma coisa só, e quando na realidade nós temos várias versões, várias variações de manuscritos bíblicos, e aí devemos tomar decisão com base aí de critérios mesmo da crítica textual, que posteriormente falaremos. Somente após esse primeiro passo será possível ter uma compreensão correta e mais próxima possível do texto bíblico do Antigo Testamento original. Bom, no caso da Bíblia hebraica, o texto foi escrito quase inteiramente em língua hebraica. Há pequenas porções que foram escritas em aramaico, tá? Presta atenção nessa estatística. Dos 929 capítulos do Antigo Testamento, você começar a contar hoje, conta lá, 929 capítulos do Antigo Testamento, apenas uma parte de Daniel, capítulo 2, 4, até o capítulo 7, 28. 2 trechos de Esdras, capítulo 4, do 8 ao 6 ao 18, e 7, do 12 a 26. E um versículo de Jeremias, 10, 11. Jeremias 10, 11. Só esses trechos foram escritos em aramaico. O resto, tudo foi escrito em língua hebraica. Então, já aí dá para a gente perceber a valorização que vamos dar, né? Já dávamos, e agora com vocês, junto com vocês, daqui para frente, dos textos em hebraico. Os principais manuscritos que são a base de todas as versões bíblicas são os do texto massorético. Então, toda versão bíblica vai ter hoje, né? As sociedades bíblicas têm lá os hebraístas, e eles vão utilizar aí como padrão o texto massorético. Esse é o texto consonantal padrão, que conservado e pontuado e anotado por estudiosos judeus, chegaram à conclusão, né, terminaram esse trabalho de pontuação e anotações estatísticas no período medieval, por volta do ano 500 depois de Cristo. Então, entre os manuscritos massoréticos que merecem ser destacados, eu vou citar aqui o Códex de São Petersburgo e o Códice de Alepo, elaborados por volta dos séculos 10 depois de Cristo, além do texto massorético e outras importantes referências de Antigo Testamento. Quais são essas referências, essas versões importantes, antigas, que nós entendemos? O Pentateuco Samaritano é importante, falaremos, definiremos aí, então, o próprio Arte vai definir que é o Pentateuco Samaritano. A Septuaginta, que é a famosa versão grega do texto do Antigo Testamento. A versão siríaca,
Os Targums aramaicos, que começaram a surgir pós-Esdras. Targum é a palavra interpretação, então os Targums são textos interpretativos da Bíblia. Esses outros textos são valiosos e são frequentemente comparados com o maçorético, para que os estudiosos cheguem a uma opção textual mais próxima possível o texto original. Daí a gente tem um trabalho exaustivo, né, da BHS, da Bíblia Hebraica BHS. Então a gente tem essa Bíblia aqui, a Bíblia Hebraica BHS, tá? A gente vai ter um trabalho exaustivo aí dos críticos, que vocês podem ver. Aqui está o texto em hebraico e aqui está todo o aparato crítico. Esse aqui foi feito pela crítica textual. Esse aparato crítico que vai dar para o texto bíblico, assim, mesmo em hebraico, vai dar condições de se chegar mais próximo possível aí do texto original, ok? Mais recentemente, aí, eu comecei essa aula comentando sobre eles, são os famosos manuscritos do Mar Morto, foram descobertos em 1947. Foi uma descoberta surpreendente, feita aí pelos estudiosos. A princípio foi um beduíno lá que encontrou esses vasos e depois, posteriormente, quando foram verificar os pergaminhos que estavam sendo retirados de lá, tratava-se de uma monumental e extraordinário achado arqueológico muito relevante para os estudos da Bíblia, os estudos bíblicos. Então, assim, os manuscritos do Mar Morto têm um valor ímpar, inigualável, né? Nessas cavernas foram encontrados 900 manuscritos bíblicos, com cerca de aproximadamente aí 2.000 anos, tá? Entre o texto maçorético e esses manuscritos tem aí 1.000 anos de separação. Entre nós, esses manuscritos, temos aí 2.000 anos de separação. Então foi uma descoberta única, sem paralelo na história, que acabou por comprovar a preservação impressionante de um texto tão antigo como é o texto da Bíblia hebraica. Então isso é um milagre da história, foi um verdadeiro um achado assim, surpreendente, né? Já no caso do Novo Testamento, né, não é nosso período aí de falar sobre o Novo Testamento, mas só para fazer uma consideração, no Novo Testamento há centenas de papiros antigos, alguns códices, cópias completas do Novo Testamento, como o Códice Sinaítico, o Vaticano, o Alexandrino e milhares de outros manuscritos mais recentes. O trabalho de crítica textual, mais confiável e respeitado pelo mundo acadêmico, vai se encontrar lá na Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é essa Bíblia aqui, tá? Bíblia Hebraica Stuttgartense. Stuttgartense porque ela foi impressa lá em Stuttgart, na Alemanha. E o do Novo Testamento é o Novo Testamento do Nestlé e Aland, tá? Publicados aí pela Sociedade Bíblica Alemã. Todavia, muitas pessoas talvez perguntem por que temos diversas versões bíblicas e os problemas das diferenças dos manuscritos não são a principal dificuldade. Como entender essa situação? Você pode fazer essa pergunta. O que é importante ressaltar aqui que os autores do texto bíblico e os escribas responsáveis por milhares de cópias dos manuscritos bíblicos antigos viviam num mundo muito diferente do nosso. Não tinha essa caneta Bic, não tinha computador, não tinha notebook, não tinha máquina de fazer impressão. Eu não contava absolutamente com nada disso. Era só couro e um instrumento para escrever. Eu acho que talvez isso seja a pena que eles enchiam lá de tinta e iam escrevendo em couro de animal, né? Depois, no Egito, eles começaram a usar papiro também. O papiro ele é bem frágil em comparação ao manuscrito em couro de animal.
Mesmo assim, nós vamos ver que todo esse material ele é muito perecível. Tendo em contato com o leitor desses textos bíblicos, abre, enrola, abre, enrola de novo, o suor das mãos, e com o passar do tempo, esse manuscrito vai se deteriorando, tá? Daí é que vai surgir escribas, né, que eram responsáveis por fazer as cópias aí dos manuscritos bíblicos antigos, que vão viver num tempo totalmente diferente do nosso. Não tem nem lâmpada direito, né? E a luz aí de alguma coisa que pudesse queimar para ele poder fazer à noite, trabalhar à noite. A maior parte trabalhar durante o dia, debaixo de um calor escaldante, que é o calor que se faz em Israel. Eles falavam a língua hebraica, aramaico e grego, né? Então nós temos escritores que escreveram em hebraico, aramaico e grego, que ainda procuramos compreender. Eles pertenciam a uma cultura muito diferente da nossa, totalmente diferente, e redigiram texto conforme a expectativa que corresponde à expectativa moderna. Tanto corresponde à expectativa deles, como corresponde hoje às expectativas modernas. Por essa razão, nem todos os textos bíblicos são tão fáceis de serem entendidos, nem mesmo pelos peritos e especialistas em línguas originais. Há textos que são complicados, tá? É difícil a gente decifrar o que está sendo dito, o que está sendo explicado. Às vezes, a construção das frases não segue aí uma norma gramatical culta, né? Muitas vezes a construção das frases, das sentenças aí é feita em língua comum mesmo, né? Em outras ocasiões, ficamos em dúvida sobre onde devemos dividir a frase, porque não existia essa divisão, como foi feito pelos maçoretas posteriormente, com o Siluk, com Atna, Sof Pasuk, para dividir, fazer pausa ou dividir os versículos. Isso surgiu bem depois. Então era um texto todo de consoante, que eles escreviam, sem vogais e sem divisão de frase. Acabava a linha, não precisava fazer um hífen lá como a gente faz. As palavras, elas não eram separadas, eram todas juntas, né? Então você precisa ter um esforço gigantesco para poder compreender aí esses textos aí a partir dos escritos das línguas originais. A divisão das orações do texto maçorético nem sempre é consenso. A pontuação do grego no Novo Testamento também não. Por exemplo, não faz parte do original, nem as pontuações, nem as vogais, lá no caso dos textos em hebraico. Certas passagens bíblicas há palavras difíceis de serem compreendidas. A gente não compreende, né? Uma palavra que é intraduzível. Se alguém inventou uma tradução, selá, né? Não tem tradução. Selá, que aparece lá no Salmo, entre parênteses, selá. Então é incompreensível, né? Muitas vezes porque também essas palavras não dependem do seu contexto para compreender. Isso quer dizer que mesmo depois de estabelecido o texto pelos especialistas em crítica textual, nem sempre todos os textos bíblicos serão decifrados e entendidos com facilidade. Então, é por isso que o leitor comum hoje, em muitas ocasiões, já constata que alguns textos bíblicos possuem traduções diferentes, em versões bíblicas diferentes. Então nós temos várias versões bíblicas e os textos muitas vezes são diferentes, né? Em muitas circunstâncias, essas versões uma contrapõe a outra. Mas isso não é um erro lá do texto inspirado. Isso é dada a diversidade de versões existentes hoje aí no mercado, tá? Embora nem todos saibam, a verdade é que os diversos textos bíblicos admitem mais de uma tradução correta. Em muitos casos, alguns deles exigem uma atenção especial e um trabalho cuidadoso para que sejam de fato compreendidos. Então, gente, é uma tarefa árdua que aí nós vamos nos dedicar, vamos debruçar sobre esses textos para a gente começar a compreender aí de uma forma mais fiel aí a mensagem da auto-revelação de Deus
nas páginas aí do Antigo Testamento. Espero que vocês tenham compreendido aí a nossa fala e que vocês possam aproveitar bastante esse momento aí de aprendizagem.